Seja bem-vindo ao CartaCast. Hoje faremos a leitura da carta mensal de junho de 2020 da gestora AZQuest. Em nossa última carta, mencionávamos que, àquela altura, o mercado buscava um nível de acomodação para os ativos. A queda na volatilidade observada esse mês sinaliza que esse nível parece estar próximo. E agora, o mercado aguarda por novidades ou algum fato relevante para romper com essa estabilidade. Alguns fatores nos parecem especialmente decisivos na previsão para qual lado essa nova futura tendência deverá pender. Do lado positivo, a extensão dos pacotes de estímulos fiscais, o Fundo de Recuperação na Europa, o anúncio da vacina para o Covid-19 e revisões de projeções de atividade, ainda bastante negativos. De outro, a aceleração da pandemia nos Estados Unidos e no interior do Brasil, o surgimento de segundas ondas na China e Europa, a crise política e adiamentos no anúncio da vacina e nas renovações de estímulos por embates políticos. Também será de vital importância, especialmente para o mercado de ações, o resultado das empresas no primeiro semestre. A depender desses resultados e dos guidelines para os próximos semestres, teremos melhores condições de projetar o que está atualmente precificado nos ativos e, desta forma, saber se a recente valorização foi exclusivamente inflada pela injeção de liquidez no mercado ou se há fundamentos para esse movimento. Ainda assim, os mercados tiveram outro mês positivo, impulsionados pela expectativa de uma saída mais rápida da crise. No caso dos Estados Unidos, indicadores de alta frequência positivos e dados melhores que o esperado sobre o ritmo da atividade, com forte criação de vagas de trabalho e crescimento do consumo, nos levaram a revisar a projeção de PIB para 2020 para menos 4,8%. Ainda não vislumbramos uma recuperação em V, já que até que a vacina esteja disponível, é improvável que os setores mais expostos ao contato humano, que somam até 20% do consumo norte-americano, operem normalmente. Ainda há espaço para revisões para cima na expectativa de PIB, afinal, a reabertura prossegue e o consumidor teve sua renda e poupança elevadas pelos subsídios de governo e redução de gastos no período. Os riscos para esse cenário de melhora são o retorno das medidas de restrição de mobilidade e a queda da confiança, no caso de dificuldade de se estender o programa de auxílio-desemprego. Alguns estados anunciaram pausa no processo de reabertura em meio à aceleração de novos casos de Covid-19, mas os dados de hospitalização e mortalidade ainda sugerem que a imposição de restrições em larga escala poderá ser evitada. Importante ressaltar que o aumento de casos observado ao longo de junho ocorreu em estados que não registraram uma primeira onda grave. Sobre a extensão do programa de auxílio-desemprego, o Congresso precisará discutir nos próximos dias se pretende ou não seguir com os $600 semanais extras. Há a possibilidade de restabelecerem o programa mais à frente, caso observem desaceleração importante na economia na ausência do estímulo. Na Europa, o principal tema segue sendo as negociações do Fundo de Recuperação proposto por França e Alemanha, que pode ser uma âncora de estabilidade de longo prazo para a região. As economias seguem reabrindo sem sinais de piora do quadro da doença. No Brasil, elevamos nossa projeção de crescimento do PIB para menos 5,3%. O processo de retomada da atividade econômica seguiu de forma heterogênea entre as regiões, mas é importante ressaltar que passou a acontecer antes do que esperado. Ao contrário de outros países, a retomada aqui tem ocorrido mesmo em meio a um número ainda elevado de casos de Covid-19. Adicionalmente, a extensão do auxílio emergencial por mais 2 meses resulta em um período mais longo com uma compensação para a perda de renda derivada das condições piores do mercado de trabalho. Para 2021, esperamos crescimento de 3,9%. Aumentamos nossa projeção do IPCA 2020 de 1% para 1,5%, incorporando a elevação dos preços de combustíveis. Os núcleos de inflação, por sua vez, seguem um nível muito abaixo da meta e a perspectiva indica que essa deve ser a tônica nos próximos trimestres diante da elevada ociosidade da economia. A comunicação recente do Copom indica menor disposição de testar patamares mais baixos da Selic,
além de apresentar um cenário de atividade equivalente a menos 6,4% no ano. Entendemos que o mais provável é a manutenção da Selic em 2,25% ao longo de 2020 e também 2021, diante da maior probabilidade de um cenário menos negativo para a atividade do que o contemplado pela autoridade monetária. Estratégia de renda variável. Novo mês de fortes altas nas bolsas globais, apoiadas na injeção de monetária e na recuperação dos índices de confiança, em função do lento processo de retirada das restrições à circulação. O S&P fechou em altas de 2,5%, enquanto o Nasdaq subiu mais de 6,1%, atingindo seu nível mais alto da história. No Brasil não foi diferente, com o Ibovespa fechando em alta de 8,8%, mesmo em meio de números crescentes de casos e de uma crise política. Os setores cíclicos domésticos como construção, consumo discricionário, varejo e financeiro foram os maiores destaques, enquanto os setores defensivos ficaram para trás. Nossos fundos de ações apresentaram forte valorização, com destaque para o Azequest Ações, que fechou o mês do seu 15º aniversário com alta de 9,88%, superando o Ibovespa em mais de 1,1%. Os setores de varejo, bancos e serviços financeiros foram destaques positivos. Os fundos long and short tiveram um mês de performance negativa, apesar da alta da bolsa, em função das perdas com posições de valor relativo nos setores de bancos e vendida em bens de capital. Mantivemos posição líquida próxima a zero, com impacto no resultado do mês. Seguimos com maior exposição os setores cíclicos locais, em empresas que se beneficiarão da crise para expandir sua fatia de mercado, bem como empresas exportadoras e do setor financeiro, excluindo-se bancos. A partir da temporada de balanços do segundo trimestre de 2020, teremos maior clareza do resultado das medidas tomadas pelas empresas durante o período mais difícil da crise e, assim, ter maior clareza para diferenciar as companhias que melhor sairão dela. Estratégia macro. Novo mês de resultados positivos para os nossos fundos multimercado e de renda fixa. Destaque para os ganhos com book de renda fixa, com as posições aplicadas em juros nominais, que novamente se beneficiaram do fechamento das curvas de juro nominal, além das posições em inflação implícita. Também tivemos ganhos relevantes no book de valor relativo, através das posições comprada em bolsa americana e vendida em moedas emergentes ou aplicadas em Treasury. As perdas vieram dos books de long and short e de moedas. A despeito da forte valorização dos ativos europeus, diante do avanço das negociações do Fundo de Recuperação e reabertura das economias, ainda vemos os Estados Unidos como a potência mais preparada para sair melhor da crise. Mantivemos a posição comprada em S&P e estamos taticamente comprados em dólar contra real. Estratégia crédito. Novo mês positivo para os ativos de crédito, que seguiram se valorizando conforme havíamos previsto meses atrás. Nossos fundos de crédito apresentaram novo mês de forte valorização, bastante acima dos seus objetivos de longo prazo. O Azequest Lucy fechou o mês com performance de 0,98%, 454% do CDI, e o Azequest Altro com 0,98%, 457% do CDI. Novamente, com os principais ganhos vindos da carteira de debêntures em CDI. Mais uma vez, o destaque ficou para o fundo Azequest Debêntures Incentivadas, 1,61%, que também se beneficiou do forte fechamento da curva de juros reais. Reforçamos que ao longo dos últimos meses, mesmo em período de fluxo de resgates constantes, fomos capazes de manter as estruturas dos portfólios, o que nos permite acreditar que os fundos seguirão se recuperando ao longo da trajetória de normalização do mercado. Estratégia arbitragem. O Azequest Low Vol teve o resultado acima do CDI, em linha com seu objetivo de longo prazo, com ganhos na estratégia de financiamento e reversão. O Azequest Termo teve o resultado acima do seu objetivo de longo prazo, beneficiado por um quadro de antecipações de fechamentos nos contratos de termo, ambiente muito favorável para o fundo. E isso é tudo. Obrigado por escutar esse episódio do CartaCast. Lembrando
que o link para o acesso a essa carta estará na descrição. Deixe seu like, compartilhe esse material e nos siga nas redes sociais. Até a próxima carta!